é Marilene Quintana da Visa Immigration e hoje a gente trouxe um convidado especial, o Miguel Oliveira. Olá, tudo bom? Da Cornerstone. O Miguel, ele é amigo, ele é parceiro, ele é cliente, ou melhor, ex-cliente, porque... Não, Bom, ex-cliente porque ele já emigrou, exato, mas vai continuar sendo cliente pro processo de cidadania que está chegando logo mais, né? Vamos lá. E como ele trabalha na escola e ele convive bastante com estudantes internacionais, ele hoje representa o Cornerstone, que é um college privado, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as vantagens e as desvantagens de um college privado, tá bom? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Miguel Oliveira, como a Marilene comentou, eu trabalho na Cornerstone College. A Cornerstone College é uma college bem antiga aqui em Vancouver, ela existe desde 1980, na verdade. Tão antiga quanto eu, Nossa, oh my God. Vendo o crescimento do próprio mercado internacional aqui em Vancouver, a college começou a focar especificamente no estudante internacional. Então, a partir de 2013, a gente começou a voltar programas para ajudar o mercado internacional a entrar no mercado de trabalho aqui em Vancouver. E a gente oferece programas de estudo e trabalho, onde o pessoal que está no Brasil, que está querendo tentar uma vida nova, digamos assim, vem para a nossa college e a gente ajuda com o processo de desenvolvimento do próprio estudante, né? Uma coisa muito legal que eu gostaria de colocar é que, assim, às vezes as pessoas associam um college público com alta qualidade e um college privado com baixa qualidade, tá? Não é assim. É lógico que em todos os sentidos, em todos os campos vão ter a college pública de pior qualidade, de melhor qualidade, a college privada de baixa qualidade, de melhor qualidade. Então conta um pouquinho pra gente, Miguel. Isso, assim, ó, vendo a própria necessidade do mercado, a própria, não é necessidade, a demanda, o que o pessoal está buscando quando entra numa college aqui no Canadá. A grande maioria do pessoal tem interesse no processo de imigração. Então, vendo essa demanda, existem diversas estratégias para te passar para um processo de imigração. O pessoal vem para cá e quer passar por um processo de imigração através de trabalho. Então, o que a nossa college faz? A gente quer profissionalizar o pessoal para que quando o pessoal entre no mercado de trabalho, ele seja qualificado o suficiente para que a empresa absorva ele. Os nossos estudantes, eles são como as ações. Então, no momento que a gente lança essas ações no mercado e o mercado vê da importância e da qualificação dos nossos estudantes, eles vão querer absorver. Então, para nós é muito importante que o estudante venha para cá e a gente qualifique eles, porque no final das contas é a college que vai estar ajudando o pessoal e o mercado reconhece isso, né? Quando a gente pensa em college privado, a gente tem aqueles colleges que infelizmente é um meio, é para aquela pessoa que sabe que não vai absorver tanto, né, de aprendizado, de conhecimento, mas está vindo com um meio mais em conta de conseguir o visto. E tem aquele college também que ele não só vai ser mais em conta, não só mais vai ser um pouquinho mais curto ou um pouquinho menos exigente no inglês, né, que é uma das principais razões pelas quais as pessoas escolhem um college, mas que também vai agregar valor para o seu aprendizado. Então isso é bacana. Então, na hora de escolher um college, eu acho que considerar um college privado, ele pode sim fazer parte da sua estratégia. Como o Miguel falou, muita gente que vem para cá acaba optando pela estratégia de imigração com o trabalho, né? E você vindo para um college que é o co-op vai te permitir a entrada no mercado de trabalho, o que vai te permitir fazer o processo de imigração, né? Além disso, também melhorar o inglês, também, enfim... Se profissionalizar. A grande maioria dos estudantes que a gente recebe, eles acabam já sendo profissionais no mercado brasileiro, já tendo anos de experiência de mercado, tendo graduação, muitos com pós-graduação. Então, quando tu recebe um estudante como esse, imagina para nós, como uma college internacional, que recebe estudantes do Japão, do México, da Europa, da América do Sul, de tudo que é canto do mundo, tem todos esses estudantes que são profissionais de mercado, que são pessoas bem educadas. Imagina tu ter eles numa sala de aula, o quão bom tu não pode fazer, o quanto essa troca de experiência não vai ser importante para eles no desenvolvimento deles. Imagina para ti, que é um profissional do mercado brasileiro, trabalha num banco, tem uma graduação, acabou de acabar a tua pós-graduação e tá querendo ter essa experiência internacional. Quando tu chega aqui, tem a mesma pessoa, um japonês que tem uma graduação no Japão, que talvez tenha a mesma pós-graduação que tu, trabalhou 5 anos de experiência num banco japonês. Qual é a perspectiva, a troca de experiência que vocês não vão ter? Então, isso que é interessante para a nossa college, porque quando a gente tem acesso a esse profissional, imagina o quão bom para nós,
como college, no momento que eu indicar, olha só, vamos contatar uma empresa boa para te trabalhar, passar para o teu período co-op. Esse é um profissional dedicado do Brasil, com graduação, pós-graduação, experiência de trabalho, e a gente fez um treinamento com ele por 6 meses, 1 ano, dependendo do programa que o pessoal vai fazer, o quão bom para a empresa não vai ser, o potencial que essa pessoa, que esse estudante não vai dar para a empresa. No momento que tu vem para cá e tu vê as oportunidades, tu acaba pensando, de repente é melhor para mim. Então a gente quer trabalhar esses estudantes, a gente quer profissionalizar eles e passar para o mercado de trabalho, que no final das contas é bom para a escola, né? Legal. Então, primeira vantagem, o primeiro ponto que a gente está colocando em relação a um college privado, existem colleges sim que não vão oferecer uma boa qualidade, mas existem colleges que são focados com a qualidade do curso e que vão te profissionalizar da mesma forma que um college público vai te profissionalizar. Uma vantagem que eu acho que é interessante colocar para o college privado apesar dele estar te preparando e te profissionalizando, o ritmo ele é um pouquinho mais aceitável, digamos assim, né? É muito comum que quando a gente chega aqui no Canadá e, por exemplo, vai para um college público, os estudantes se assustam, né? Porque o que é exigido de um estudante internacional para acompanhar as aulas num college público é muito. E aí, apesar do estudante sempre poder trabalhar part-time, seja no college privado, seja no college público, a verdade é que a maioria dos estudantes em college públicos não conseguem trabalhar part-time, né? Por conta da demanda. É uma demanda muito forte. Até porque tu tá num ambiente completamente canadense praticamente, né? Então todos os estudantes que estão lá, eles são canadenses, eles não estão preocupados se teu nível de inglês é legal, eles não estão preocupados, tu acabou de chegar por aqui. Então acaba sendo um pouco mais traumatizante pro estudante internacional quando chega numa college pública. É o que eu sempre falo pro pessoal, daqui a pouco tu vem para uma college privada, tu passa por um processo de, não é adequação a palavra, um processo de adaptação, exatamente, um processo de adaptação, onde tu vai conseguir, vai estar num ambiente acessível a ti, onde os profissionais que estão envolvidos vão estar querendo te ajudar, os estudantes que estão lá já passaram pelo mesmo processo, então todo mundo acaba se ajudando. Então daqui a pouco uma college pública não, eu quero realmente uma college pública porque eu quero estudar isso, mas de repente deixa isso para um segundo step, para uma próxima etapa. Primeiro passa pelo teu processo de adaptação, consegue um emprego legal, melhora teu inglês, cria o teu network, conhece as pessoas, se sinta mais à vontade, para que no momento que tu for numa college pública e tiver toda essa demanda, não seja tão traumatizante. Porque se for necessário, né? Porque efetivamente a gente tem um alto índice de clientes que conseguem migrar mesmo com college privado, né? Com certeza, até porque quando tu faz uma college privada, a grande maioria dos programas, eles são programas co-op, principalmente para o pessoal internacional. Então nesse programa o pessoal estuda meio a metade do tempo, por exemplo, se o programa é de 1 ano, tu vai estudar por 6 meses e trabalhar por 1 ano, e durante esse período de 1 ano que tu está trabalhando, daqui a pouco o trabalho é tão importante para a empresa que a empresa não vai querer abrir mão de ti por uma questão de visto. Até porque para a empresa não existe um custo para passar por um processo de CPNP, por exemplo. Não é verdade? Só tem que ter uma orientação legal. Então, no momento que a empresa tem essa orientação e ela realmente te vê como um profissional de valor para ela, ela vai querer que tu fique. Então, daqui a pouco tu pode entrar numa college pública quando tu já tem o teu PR, que o custo o valor de investimento acaba sendo muito menor, né? Uma outra vantagem que você comentou sucintamente, e eu acho que eu também ponderei ali no comecinho, é a questão do nível de inglês. Isso. A gente sabe que hoje um college público exige um nível de inglês muito alto para você entrar direto no college, né? E lógico que um college privado de qualidade também exige um certo nível de inglês, um bom nível de inglês, mas ele é muito mais acessível pro brasileiro, né? Porque normalmente é um nível intermediário, um nível 5, ao invés do nível 7, por exemplo, ou 6,5 que é exigido pelo college. Então conta um pouquinho pra gente de como é o processo de matrícula e como que é analisado o inglês do estudante. Perfeito. Assim, isso é um ponto bem importante, até porque quando o pessoal está vindo para cá, tem que imaginar que na college privada, a grande maioria das vezes, a grande maioria dos estudantes eles vão ser internacional. Então todo mundo, ninguém é o inglês perfeito. Então o pessoal acaba se entendendo e se sentindo mais à vontade nesse momento. É importante que o estudante ele tenha um certo nível de inglês para que tu consiga atender as aulas, para que tu consiga participar, fazer apresentações, que eu acho que isso é um desafio legal que uma college privada acaba te dando acesso.
a fazer a tua primeira apresentação em inglês, por exemplo, porque daqui a pouco tu conseguir um trabalho legal por aqui, tu vai ter que estar apresentando em inglês, tu vai ter que estar indo para salas de reuniões em inglês. Então é importante que tu tenha essa experiência. E no momento que tem a college privada, tu vai estar passando por isso. O processo de matrícula, o processo de nivelamento, a grande maioria das vezes é feito online. Obviamente que tem estudantes que fazem aqui direto na escola, mas para nós a gente precisa que o pessoal faça uma prova online, que daí é incluso os 4 skills, né, que é o listening, reading, writing e o speaking. O speaking a gente faz com uma entrevista com um professor, porque é importante que o professor converse com o estudante por telefone para saber se ele entende, se ele tem condições de se expressar, enfim, de realmente participar em uma sala de aula. Ainda assim, para o mercado brasileiro, como tu comentou, o nível de inglês do brasileiro ele não é um nível de inglês super alto, até porque pela questão da educação que a gente tem no Brasil. Tem o pessoal que acaba indo para o espanhol, tem o pessoal que vai um pouquinho mais para o inglês, mas tem o pessoal que nunca estudou um segundo idioma por não ter essa necessidade tão forte no dia a dia. Então, por isso, a gente tenta trabalhar com o pessoal, tentar puxar um pouquinho mais o nível de inglês deles. Por exemplo, a gente está querendo abrir um novo programa, que está quase pronto, que é o pessoal vai poder entrar com um nível de inglês um pouco menor. Porque assim, se a nossa college ela baixa muito o nível de inglês para o pessoal fazer um programa de business, por exemplo, o pessoal que vai estar nessa sala de aula não vai estar se sentindo muito à vontade. Por quê? Porque o inglês ele não vai ser um inglês muito bom. Então, não está nivelado. Não está nivelado. Então, para nós, para ter uma qualidade de educação, tu tem que ter um certo nível de inglês. Obviamente que não vai ser de uma college pública onde tu está fazendo apresentações com canadense, que o ritmo acaba sendo muito maior, né? Então a gente está tentando abrir um programa onde o pessoal venha para cá, tenha um nível de inglês um pouco menor e consiga se adaptar ao mercado. E aí com o tempo acaba se profissionalizando mais por aqui, né? Então realmente numa college privada, o nível de inglês ele acaba sendo um pouco menor, o que dá acesso a muito mais brasileiros e muito mais estudantes internacionais a poder participar de um programa desses, né? E não só isso, na verdade o processo de aceitação do inglês é muito mais facilitada, como o Miguel colocou, uma prova online, né, o que eu acho que ajuda muito. E isso me lembra de um outro ponto que eu quero trazer como uma vantagem aqui para vocês, que é a pressa, né? A pressa do brasileiro em vir. Sempre, né? Então, para aquela pessoa que está pensando em vir estudar e quer isso para ontem, né? Quando você pensa assim, poxa, se eu for fazer um processo num college público, o processo é um pouquinho mais moroso, né? Porque eles vão exigir o teste de inglês efetivamente, eles não vão normalmente disponibilizar uma prova online, né? Isso. Então o normal é exigir ou o TOEFL ou o IELTS, que você tem o tempo para estudar, você tem o tempo para marcar, né? Você tem o tempo para obter o resultado. O processo efetivamente, ele normalmente é um pouco mais lento, então normalmente um college público ele demora de 3 a 8 semanas para poder entregar a carta de aceitação da escola para confirmar se a pessoa foi aceita ou não, para depois a gente poder fazer o processo de visto, né? Sem falar que as janelas de matrícula elas são mais espaçadas, né? Então ela limita um pouco mais aquele processo de matrícula um pouquinho mais rápido, né? Que a pessoa fala assim, poxa, eu quero me matricular e já quero vir para setembro, né? Não, tranquilo. Então, Numa college privada, tu passou na prova, efetuou o primeiro pagamento, a gente já consegue emitir a carta de aceite e já está aplicando pro visto, né? Exato, coisa de 2 dias, correto? Isso, mas obviamente que o processo de visto demora um pouquinho, depende do governo canadense. O processo de visto depende do governo canadense, não depende da Marilene ou da Evisa necessariamente, depende do governo. E aí, pelo menos assim, é uma variável que a gente pode controlar. Então, para falar a verdade, neste momento, para o pessoal que está vindo, a gente está em finalzinho, final de maio de 2018, por exemplo, né? Se você está assistindo esse vídeo agora, se você está assistindo depois, e a gente está considerando, por exemplo, o intake de setembro, isso, né? Que é um intake comum. Setembro ainda tem. Pois é, para college privado é uma realidade, dá tempo, né? Para a maioria dos colleges públicos, muito provavelmente isso já é para janeiro de 2019 ou setembro de 2019. Então esse é um ponto interessante, até porque os brasileiros estão ansiosos para essa mudança, né? Normalmente quando eles começam o planejamento, eles querem vir, eles querem fazer acontecer, e essa é uma oportunidade então de estreitar um pouquinho o tempo para esse processo, né? Uma outra vantagem que não tem como não mencionar é a questão financeira, né? Com certeza. Quanto custa para poder estudar num college privado versus quanto custa num college público. Então a gente sabe que a média para um college privado ele é em torno de 8 mil a 10 mil dólares por ano versus um college público que é de 12 a 18, 20 mil dólares por ano dependendo do curso, né? Então se você
tem um budget um pouquinho mais limitado, né, também. Essa pode ser uma ótima oportunidade de vir realizar o seu sonho, entrar no mercado de trabalho, ter um caminho para a imigração sem ter que fazer um investimento muito mais alto. Então me conta um pouquinho dos valores, né, de como funciona o processo. Assim, o valor ele vai depender principalmente de qual a extensão do programa. Na nossa college a gente oferece programas de 8 meses até 2 anos. Um programa de 8 meses ele vai estar em torno de uma faixa de uns $7.000. O programa de 1 ano ele vai estar entre essa que depende do programa. Você vai fazer um programa de business, um programa de hotelaria, de digital marketing. Então esses programas vai estar em torno de uns 9 a 10 mil. E depois um programa de 2 anos a gente consegue por um preço em torno de $16.000, né? Só que o bom desses programas é porque assim, quando o estudante ele se matricula da mesma forma, ao invés de ele estar estudando por todo o período, como a gente tinha comentado, tem um período de trabalho. E esse período de trabalho ele é remunerado. Então ele acaba te ajudando a recuperar parte desse investimento durante o teu período co-op. Daqui a pouco muitos profissionais que estão no Brasil ainda, que o Brasil ainda vai voltar a crescer, ainda vai ter muita oportunidade de trabalho por lá. Só que é importante que o profissional ele seja qualificado. Então um profissional que tá vendo que o Brasil não está muito bem agora, quer tirar um tempo para depois voltar e tentar ir para o mercado de trabalho mais efetivamente, ele pode vir para cá, se profissionalizar, passar por 1, 2 anos se desenvolvendo por aqui. Durante o período co-op ele pode juntar mais dinheiro para quando voltar para o Brasil ele ainda tem um capital de retorno para poder passar pelo processo de um headhunter, de buscar mais oportunidades também. Mas enfim, depende de qual é a estratégia do profissional. O bom é que tu tem esse custo-benefício no caso, né? E uma das vantagens, o Miguel estava comentando comigo, né? Por exemplo, essa questão do inglês, que também é uma preocupação para a maioria das pessoas que vêm. A Cornerstone está oferecendo um brinde, uma promoção para quem está vindo para o college, né? O pessoal, quando se matricula para programas de 1 ano, recebe 1 mês de aulas de inglês grátis. E quando se matricula para um programa de 2 anos, tu recebe 2 meses de aulas de inglês grátis. Que é interessante porque assim, tem muita gente que tem um inglês legal, que já fez intercâmbio, que já viajou, que estudou por muitos anos também. Então esse pessoal ele vem pra cá, só que vem com um inglês um pouco mais enferrujado. Então no momento que tu chega aqui, tu passa por 1, 2 meses de inglês, isso acaba te ajudando muito no teu processo de adaptação. E se você tem dúvida da possibilidade de sucesso de um programa co-op, né, levar você para a imigração, eu sou um exemplo. Eu, Marilene, eu vim num processo de co-op, na verdade. Era um pouquinho diferente porque é um programa que não existe mais, foi alguns bons anos atrás, né? Mas basicamente eu vim num programa de 1 ano, que era 6 meses de estudo, 6 meses de trabalho. Nesses 6 meses de trabalho eu consegui um trabalho na minha área e consegui o suporte para fazer o processo de imigração através do programa provincial. E o Miguel, mesma forma como cliente Ivisa, my pleasure, né? Então caso de sucesso também da Ivisa, né? Então a gente cuidou dele lá desde o comecinho, quando ele chegou no college. E é um caso de sucesso, né? Conseguiu um trabalho, que a gente conseguiu fazer um casamento com a área dele do Brasil, né? Uma relação, e a gente conseguiu fazer o processo de imigração. Então, é possível, é comum, né? É super comum. Eu tenho muitos amigos que também passaram da mesma forma pelo mesmo processo por college privado. Exato. Tem que se puxar. Exatamente. É uma ótima opção para quem vem solteiro, que foi o meu caso, que foi o caso do Miguel também, né? Porque às vezes tem a questão do esposo, né? Que no college público tem um visto de trabalho, mas para quem é solteiro, a verdade é você tem uma condição maior e muito mais acessível de trabalhar estudando no college privado, o part-time que você é permitido, do que no público, que vai ser muito mais puxado, né? Então essa pode ser também uma opção interessante para quem é solteiro, mas para quem é casal, né? Uma coisa que a gente tem visto também muito comum é que os dois querem estudar, né? O que é super importante no final das contas, né? Eu já recebi diversos alunos que vieram para cá, vieram pro college pública, uma das partes estudando e a outra parte só trabalhando, só que o pessoal, a parte que está trabalhando não se qualifica. Então o que acaba acontecendo é o pessoal acaba, o casal, a família acaba ficando nessa bolha, onde o pessoal só fala português e tu acaba não conhecendo, não aproveitando do mundo que a gente tem aqui fora da cidade super bonita que é Vancouver. Então eu acho que no momento que os dois têm o comprometimento de se profissionalizar, os dois conseguem aproveitar muito mais essa experiência, não é um sempre dependendo muito do outro. Legal. Bom, então fazendo um recap, né, sobre as vantagens de um college privado, eu acho que é uma ótima opção para quem vem solteiro.
é uma opção um pouquinho mais em conta, né, para fazer esse investimento. Então, o pessoal que tá com budget limitado, não quer investir tanto dinheiro para um programa público, pode ser uma ótima opção. É uma ótima opção para quem tá com o inglês enferrujado, não tá 100% seguro com o inglês, né, porque afinal o nível de aceitação ele é um pouquinho mais baixo, que ajuda muito, né, nesse primeiro momento, nesse momento inicial. É uma ótima opção para quem está buscando uma adaptação gradativa antes de realmente ficar mergulhado nos livros e ter uma rotina muito mais diferente aí de estudos. É uma ótima opção quando o casal, né, ambos querem estudar e trabalhar, então pode ser uma forma mais econômica também de atingir esse objetivo, né? É uma ótima opção para quem está ansioso para entrar no mercado de trabalho, porque afinal o tempo de estudos vai ser reduzido e o tempo do co-op é parte do tempo do curso, né? Por fim, assim, é sim um caminho válido que pode te levar para a imigração. Tá? Então, baseado em tudo isso, se você decidir por um college privado, né, eu recomendo a Cornerstone. Conheço o Miguel, conheço a infraestrutura da escola, né, o campus dele é bem bacana, bem legal, né, tive a oportunidade de conhecer alguns professores também, então eu recomendo a Cornerstone. Eu acho que você com certeza tem uma gama de cursos bem bacana para explorar. E é isso então, pessoal. Gostaram do vídeo? Dá um like no vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigada! Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima semana.